Audiência pública que vai tratar da campanha 2013 de regularização de débitos com a Prefeitura Municipal. Eu queria convidar aqui para sentar ao meu lado o secretário municipal da Fazenda, o Edalmo Porto Rangel. Peço aos vereadores e vereadora aqui presente para recebê-lo, por favor. Vou dar uma aqui. Se preferir aqui. É só você. Queria agradecer a presença dos vereadores Flávio Faria, Rogério Carrillo, Joaquim Alves, Joneiras, Tiago Cavelanha, Antônio Carlos, Valdir Sementili e a vereadora Regina Sioff. Essa audiência pública, que pode ter duração até de 4 horas, tem o objetivo de abrir espaço para que a comunidade discuta temas de interesse geral e também tem o objetivo de estimular a participação popular no processo legislativo. Esta audiência tem o objetivo de discutir o processado 143 de 2013, que contém a mensagem 47 de 2013 do Executivo, que institui a campanha 2013 de regularização de débitos com a Prefeitura Municipal. Queria dizer que, como nós temos poucas pessoas, eventualmente alguma intervenção que possa haver, nós podemos abrir possibilidade que seja feita verbalmente no seu devido momento aqui. E também as pessoas que quiserem acompanhar essa audiência podem fazê-lo pela página da Câmara. Eu queria saudar, a presença do Edalmo, dos demais colaboradores da Secretaria da Fazenda aqui presentes e falar da importância desse tema, que é uma demanda, é uma reclamação que os vereadores ouvem com frequência, né, sobre a necessidade do município abrir possibilidades para que os devedores de tributos municipais possam ter oportunidade de fazer regularizar a sua situação junto ao município. Então, eu queria passar aqui a palavra ao Edalmo para que ele possa expor a forma, o conteúdo e as razões deste processado, dessa mensagem 47 de 2013 do Executivo. Com a palavra, Edalmo. Fica à vontade para... Boa tarde a todos. Agradecer o convite da Câmara, através do seu presidente, vereador Paulo Tadeu, saudar todos os vereadores presentes, agradecer aí a presença, né, o convite, e todos que estão aqui compartilhando conosco essa reunião. Desde janeiro, nós temos atendido lá na Prefeitura muitas pessoas com débitos com a municipalidade, né? São débitos de 2007, 2008, alguns de 2010, e esse é um ponto interessante, porque quando eu assumi a missão lá na Fazenda, em princípio eu achei que era uma missão muito focada na linha das finanças, das planilhas, dos controles, essas visões assim mais, né? E eu fui percebendo ao longo do tempo que a missão tem muito de social, porque eu recebo pelo menos 5 ou 6 pessoas todos os dias que estão de alguma maneira fragilizadas, né? Quer dizer, ou estiveram doentes, ou perderam emprego, ou tiveram algum tipo de revés na sua luta empreendedora, né? Porque as estatísticas do Sebrae mostram que de cada 4 empresas que nascem, 3 morrem nos 2 primeiros anos, né? Quer dizer, então a mortalidade das empresas, principalmente as pequenas, é muito grande.
Então você recebe pessoas com situações completamente fragilizadas, quer dizer, então você precisa ouvir, tentar de alguma maneira contribuir com essas pessoas para que elas saiam daquela situação, né? Outro dia eu recebi uma senhora lá, o filho dela fazia aula, Paulo, no Conservatório de Música. Um belo dia o garoto disse, olha, não quero mais, mãe, não quero mais tocar, não. A mãe não teve o cuidado, até porque não poderia ter, porque ela não é uma burocrata, ela é uma dona de casa, ela não conhece os meandros da burocracia, ela simplesmente, tá bom filho, você não quer tocar, tudo bem. Mas a matrícula do garoto ficou aberta lá. Esqueceu de avisar o conservatório que a matrícula foi cancelada. Então esse processo foi se acumulando numa bola de neve e ela está na dívida ativa. Olha que coisa estranha. Naturalmente o professor não tinha um controle de presença muito rigoroso, né? Porque naturalmente o aluno faltou 2 ou 3 aulas, devia ter um controle interno que dizia o seguinte, senhora, o seu filho não veio, tal, algum problema e tal. Não, ele simplesmente não apareceu mais. Só que lá na bandeira 2 do taxímetro da fazenda, está rodando lá. E aí ela vem, como é que faz? A lei diz assim, o secretário da fazenda não poderá dispensar. Tem que ter uma lei. Aí você vai no Código Tributário, qual pega? Como é que eu faço para ajudar essa senhora? Aí você tem que muitas vezes transgredir. Autorizo, pá, corre o risco, né? Agora a lei te diz, não, você só pode reduzir se a lei te autorizar. Então esse assunto, eu estou fazendo essa introdução muito para compartilhar com vocês a vida como ela é. Na verdade os vereadores já sabem disso, né? Mas a plateia, enfim, as pessoas que não conhecem muitas vezes a rotina da Secretaria da Fazenda. Então esse componente social ele é muito forte. Bom, então de janeiro para cá nós tivemos essa experiência, né? E os vereadores também, porque eu acho que todos vocês, né, todos os senhores e senhoras, o tempo todo recebem ansiedades e preocupações de pessoas que estão devendo, né? E que procuram, natural, as pessoas foram eleitas, vocês têm uma rede de relacionamentos muito grande, as pessoas procuram buscando essas soluções. Estou devendo, isso me incomoda, o meu imóvel está, enfim. Então, esse assunto foi sendo conversado, nós conversamos com vários vereadores nesses meses todos, né? E essa ideia foi sendo acalentada, né? Então, quer dizer, o objetivo aí, na verdade, coletivo, né? É da prefeitura, é da Câmara, é da comunidade, é dizer o seguinte, olha, nós estamos aí num condomínio de 160 mil pessoas, algumas pessoas não conseguiram pagar o condomínio, agora como é que a gente faz? Né? Então, o que se observa? A multa, por exemplo, é de 2% aplicada de uma vez só. Até que não é tão onerosa assim. Mas o juro de mora é 1% ao mês, cumulativo. Então, se eu devo, né, R$100, no mês seguinte 101. No outro mês, 1% em cima de 101. No outro mês, enfim, o processo vai, né? Então, tem dívidas, as dívidas antigas, fizemos algumas simulações lá, 2007, dívidas de 2005, que já estão ajuizadas, né? O impacto de um desconto é muito representativo. As dívidas mais novas, não. Quer dizer, uma dívida de 2010, 2011, o impacto de um desconto não é tão grande. Claro, né? Então, quer dizer, e esse processo vem se arrastando, né? Então, eu trouxe aqui como uma contribuição para a gente refletir, né? A campanha mais recente foi de 3 de novembro de 2011 a fevereiro de 2012. Houve uma campanha em que 3.054 pessoas negociaram com a prefeitura. Desse total, em 3 meses de trabalho,
À vista, a Prefeitura recebeu 2.706.000. Esse é o valor que foi recebido à vista. E foram parcelados 2.823.000. Então, foi um valor aí de mais ou menos 5.500.000, né, considerando à vista e parcelados. E a Prefeitura, no balancete de descontos daquela campanha, novembro de 2011 a fevereiro de 2012, a Prefeitura deu de descontos 1.600.000. Esse é o registro que a gente tem desse período, que foi a mais recente campanha, né? Esse assunto anistia, desconto, isso é um debate conceitual, né? Quer dizer, o grego amnistia, o radical grego amnistia, significa esquecimento, perdão, amnésia, né? Amnistia. Daí deriva a palavra anistia. Como a minha geração é a geração da anistia ampla, geral e restrita, o irmão do Enfio voltou, né? Não é isso? Para o Brasil, ampla, geral e restrita. Junto com essa tradução que eu fui lá pesquisar, então na minha cabeça a anistia sempre foi perdão total, quer dizer, eu perdoo principal, correção monetária, perdoo, né? Como eu venho do mercado financeiro, essa palavra anistia para mim nunca foi muito... E eu também nunca participei de anistias aqui da Prefeitura, então para mim foi um negócio, né? Então eu dizia, olha, não vai ter anistia, a gente pode ter alguma coisa diferente, mas eu ainda continuo achando que esse trabalho aqui é um trabalho de desconto, mas não é anistia, porque o principal vai ser recebido, a correção monetária vai ser recebida, até porque a lei obriga, né? Quer dizer, outras pessoas falam, Paulo, uma anistia parcial, aí você já começa a relativizar o termo, né? Quer dizer, você já começa a entrar num conceito de uma certa verborragia, né, digamos assim. Mas o fato é que o objetivo é ajudar que as pessoas tenham uma oportunidade de liquidar essas dívidas, né? Bom, a nossa expectativa para esses 4 meses, que nós imaginávamos, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, mas tudo indica que a gente só vai poder fazer em outubro, primeiro mês. Nós estamos com a expectativa de 4.200.000 à vista, quer dizer, é um otimista, é uma meta otimista, mas nós precisamos ser otimistas, né? E em parcelamentos nós projetamos aqui 4.700.000, quer dizer, com isso nós chegaríamos a 8.900.000, que é uma meta que a gente tem, né? Vários cenários ou muitas variáveis nos permitem ter esse otimismo, né? Já tem um tempo que não há essa campanha, a quantidade de pessoas que a gente tem sido procurado lá de janeiro até agora mostra que há uma vontade, as pessoas estão querendo resolver essas questões, isso está incomodando as pessoas, né? E nós estamos com esse otimismo aí. E o balancete de descontos, nós estamos projetando aqui uma renúncia perto de 1.800.000, quer dizer, as projeções que a gente fez lá para receber, né? Nós hoje temos um total de 43 milhões, é o ativo da Prefeitura em relação à dívida ativa, quer dizer, esses 43 milhões já incorporam principal, correção monetária, juros e multa. Então, essa é a dívida cheia, ok? 43 milhões é o que a gente tem. São devedores de 2008 a 2013 e a maioria já com processo judicial. A maioria desses contribuintes. Nós temos um número muito grande de contribuintes que não negociaram com a Prefeitura, quer dizer, apesar de terem recebido ao longo dos anos notificações, orientações e tal, nós agora em fevereiro, nós mandamos 12.500 notificações, lembranças, né, para as pessoas nos procurarem. Nós temos hoje 11.025 pessoas que não negociaram com a Prefeitura, quer dizer, não parcelaram, né, quer dizer, estão lá, enfim, a gente não consegue receber esses recursos.
a grande maioria está em execução judicial, né? Agora, nós sabemos que a justiça está soberbada, né? Essa coisa do conflito jurídico no Brasil é muito banalizado, né? Qualquer coisinha vai para a justiça e tal. Então, eles estão realmente abarrotados lá de processos. Um outro ponto que eu já vou para a conclusão, um outro ponto que é importante nós destacarmos é o seguinte: dentro daquela linha da educação tributária, do diálogo, né, nós estamos desde janeiro nessa linha e tal, mas desde dezembro do ano passado, nós temos uma lei federal que permite aos entes públicos, prefeituras, governos e União Federal, protestar esses títulos. Quer dizer, essa lei foi editada no final de dezembro do ano passado, e ela permite que prefeituras, governos estaduais e governo federal vá ao cartório do protesto e, num rito mais ágil, né, incluindo aí negativação no Serasa, todo esse processo, adote essa questão do protesto. Para o credor, esse processo é muito mais ágil e muito mais fácil. Primeiro porque as despesas são todas por conta do devedor, né? Na execução fiscal que você faz na justiça, que é o que a gente tem feito, né? Tem honorário de sucumbência, tem custas, uma série de coisas, e além da morosidade, né? Então, essa lei é recente, é uma lei de dezembro de 2012, nós até poderíamos ter aplicado essa lei esse ano, nós já estamos em setembro, né? Mas nós preferimos conhecer primeiro, entender como é que esse processo acontece, e empreender uma campanha na linha da educação tributária, oportuna, que é essa campanha, né? Enfim. E aí, claro, se no final desse processo a gente entender que não conseguimos sensibilizar as pessoas, ou as pessoas não estão conseguindo, tal, aí é dever, né, do ente público, é dever do gestor público se usar dessa lei, evidentemente, porque aí é questão de... tem a lei, você não utiliza, né, você pode até ser responsabilizado lá na frente, e a lei de responsabilidade fiscal, ela não abraça só as questões de despesas, né, quer dizer, a lei de responsabilidade fiscal, ela também abraça a omissão ou a falta de responsabilidade do ente em buscar as receitas. Então, esse é um processo que tem que ser analisado, mas eu volto a dizer, quer dizer, o intuito é conversar, dialogar, negociar, mas é claro que chega uma hora que o ente público tem que exercer o seu direito, o seu dever também dentro da lei, né? Então, essa é a nossa primeira contribuição. Bom, aqui nós temos a fase de recolhimento do plenário, mas nós temos uma pessoa que pediu para fazer uma intervenção. Eu vou permitir que seja feita verbalmente, porque me parece ser o único que fez essa solicitação. Boa noite a todos. Meu nome é Eliazar Araújo Dias, eu também sou um dos contribuintes que estou também com dificuldade, representando outras pessoas também que estão com dificuldade. Então a gente veio aqui na Câmara participar dessa reunião e tem alguma sugestão que possa ser levada em consideração pelos novos vereadores, pelos pessoal aqui que nos representa, porque quem deve hoje... muitos devem porque não gostam de pagar, e outros têm problema. Eu sou daqueles que tive problema durante um período de trabalho, de comércio. Nós temos aqui bastante pessoas conhecidas, porque a vida nos oferece, às vezes, uma boa condição de adquirir alguns bens, e depois nós temos dificuldade de mantê-los eles. Então, com o passar dos anos, eu também adquiri alguma coisa, como outros adquiriu, e depois veio a dificuldade do comércio, dentro da saúde, e isso traz alguma coisa que nos traz. E quando nós temos problema, esse problema não é resolvido em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Às vezes ele arrasta bem mais tempo. Eu já fiz parte de outras anistias, já paguei alguma parte, e tive dificuldade, tive que parar, e agora eu
tenho uns parcelamentos, mesmo atrasado o mês passado, ainda cumpri com meus parcelamentos, paguei, e eu venho acompanhando essa anistia bem de perto, como outras pessoas que me pediram que representasse aqui. E eu tenho alguma sugestão, que ela pode ser acatada ou não, porque aqui é o plenário que ouve toda a sugestão e faz a melhor, e que essa anistia, que ela pudesse durar daqui até o fim do ano, com mesmos descontos para aqueles que quisessem pagar. Veja bem, como ele falou, uns devem 2008. Você vai lá e pega a cota de 2008 com desconto total e quita. O mês que vem, você pega 2009. No mês que vem, vai lá, pega com total e quita. Vai entrando o dinheiro, 13º, alguma coisa. Em dezembro, você faria a mesma coisa. Quando sobra um resíduo, os que querem pagar, vai lá e vai fazer uma parcela, vai pegar o desconto que a prefeitura está propondo, os vereadores aprovando esse desconto, e vai parcelar em tantos meses para que possa pagar. E isso aí vai vir de bom grado, porque o governo federal também tem esforçado nessa parte em fazer anistia de alguns órgãos. Eu aproveitei uma anistia há pouco tempo da Receita Estadual, porque quando a gente fala em problema, você enfrenta vários. Primeiro você entra numa crise psicológica, depois vem a enfermidade, porque uma coisa vem puxando a outra, e porque vem o financeiro primeiro. Vem o financeiro, aí depois te afeta a cabeça, aí te afeta a saúde. E para sair, demora tempo. E esse tempo, o governo federal já entendeu isso, já deu anistia de uma época, o estadual já deu, os bancos vêm nos oferecendo alguma negociação, e eu tenho visto as pessoas fazendo negociação, os bancos têm oferecido desconto até no principal que deve, e parcelamento e outros total, e eu creio que essa casa também está caminhando para que olha para aqueles que estão tendo dificuldade, porque se nós quisermos olhar aquele que não quis pagar, toda a vida vai existir, mas dentro desse contexto tem aqueles que tiveram dificuldade. Eu sou um daqueles que estão tendo dificuldade para cumprir alguns deveres. E a gente está pronto para cumprir, e contamos com a colaboração do secretário que veio expor aqui, dos vereadores que estão aqui para ouvir e analisar, muitos, quase todos são conhecidos da gente, e eu não me envergonho de falar que eu sou um deles, e venho aqui expor que, como eu estou representando várias pessoas, tem muitas pessoas que estão no mesmo problema. O que vocês puderem fazer, para aqueles que são honestos, vai cair numa hora boa, que vão quitar seus débitos com o município. Muito obrigado. Muito obrigado, Eliezer. Vamos, Eliezer, né? Eliazar? Araújo Dias. Obrigado. Vai. Nós anotamos aqui a sugestão, para a gente ver se a gente pode ainda discutir essa possibilidade. Você quer comentar, Redalmo? Eu falava com o Eliazar um pouquinho antes da reunião, o espírito de oferecer descontos maiores para quem quitar mais rápido é um espírito de reciprocidade, né? Quer dizer, a prefeitura oferece um desconto maior para quem pagar primeiro, né? E ela também recupera o seu caixa, né? Porque nós sabemos, gente, que não é novidade para ninguém, mas é sempre bom esclarecer que a prefeitura ela tem um primeiro semestre melhor, né? Quer dizer, o IPVA entra janeiro, fevereiro, março, abril entra 46%, 47% de todas as cotas de IPTU são pagas à vista. Então, esse ano, por exemplo, nós recolhemos só em abril 17 milhões de IPTU, do total de 28 previstos no orçamento. Então é expressivo, né? Quer dizer, então o primeiro semestre não é novidade para ninguém, mas é sempre bom esclarecer isso. Você tem maior mobilidade financeira. A partir de junho, julho, a arrecadação da prefeitura fica linear. Por exemplo, esse mês nós vamos arrecadar de IPTU 2 milhões e 500. Só a folha é 7 milhões, com os encargos vai a 12. Né? Então, o segundo semestre, ele é mais desafiador. Essa campanha, o ideal é que ela começasse em julho, né? Enfim, vai começar quando for possível, né? Então, o segundo semestre, então por isso que nós estamos assim,
confiantes que, com um desconto de 80% no primeiro mês, 70% no segundo, 60% no terceiro e 50% no quarto, você estimula as pessoas a agilizarem as suas decisões, né? Mas nós estamos aí totalmente receptivos, até porque essa decisão é coletiva, né? É até bom que seja coletiva. Já imaginou se o secretário de Fazenda tivesse o arbítrio de sozinho decidir? Quanta coisa errada sairia, né? Uma cabeça só. Então, é muito bom que seja um processo compartilhado, integrado. Então, é uma decisão nossa, né? Que vai ser incorporada das melhores sugestões para atender a ambas as partes, né? Lembrando ainda, Paulo, desculpe, lembrando, viu, Eliazar, que para quem propuser parcelamento, a proposta prevê inicialmente 40% de desconto. Então, mesmo quem vai parcelar também vai ter desconto, ok? Quer dizer, então a proposta no seu nascedouro tem essa ideia de dar desconto também para quem for parcelar. Com a palavra, senhores vereadores, vereadora. Alguém queira fazer alguma consideração, alguma pergunta? Vereadora Regina Sioff, com a palavra. Senhor presidente, secretário da Fazenda, então, cumprimentar todos que estão aqui, vereadores. Seria uma colocação que eu gostaria de fazer, né? E aí eu também vou ali na linha do seu Eliazar, o seguinte, eu acho perfeitamente, uma condição perfeitamente justa, essa questão da anistia ou da regularização, e a anistia realmente é zerar, né? Mas o que a gente já até nós debatemos aqui no Postos em Dia 2, em novembro do ano de 2011, foi justamente essa questão de cidadãos que têm um grande patrimônio, que têm condições de manter em dia as suas obrigações tributárias e não o fazem. Não o fazem aguardando isso que nós estamos discutindo aqui, esse perdão, essa anistia, essa regularização. E eu me lembro, nessa discussão em 2011, que nós tivemos postos em dia 1, em 2002, e postos em dia 2, em 2011. Nós aqui até fizemos uma colocação que deveria se pensar numa barreira, numa forma de coibir com essa questão, que isso aí realmente lesa o município. Lesa o município. Então, como disse aqui o senhor Eliezer, tem pessoas que têm problemas, passam por dificuldades na vida, não conseguem manter as suas obrigações, ficam doentes, perdem emprego, tudo bem. Mas tem os oportunistas, tem aqueles que deveriam fazer e têm condições de fazer e não o fazem. Aí, na época, nós fizemos a colocação, por que não se coloca, quando for fazer alguma outra, esse tipo de projeto, que é um projeto social importante e também de arrecadação para o município, algum tipo de cláusula, alguma barreira, porque todos sabem, se você pegar na listagem quem está na dívida ativa, você sabe, quem são quem sempre estão deixando de contribuir e se, com inúmeros patrimônios e tudo, não o fazem. E a gente havia discutido para se colocar algum tipo de cláusula na lei, não sei se é possível legalmente também na época, e que coibisse esse tipo de coisa. Porque, assim, você ouvir um cidadão falar como o senhor Eliezer falou, e outros cidadãos e cidadãs que nos procuram e falam, como você aqui historiou no começo da sua explanação, a gente consegue compreender isso. Mas o que nós não conseguimos compreender é pessoas e até instituições que vivem lesando o município. E aí, neste momento, têm as mesmas, entre aspas, regalias dos cidadãos e cidadãs que não conseguem cumprir por vários motivos. Então, essa é uma coisa que a mim
particularmente, incomoda, não. Me incomoda. Porque vai ter agora essa aqui, aí aqueles vão lá, dão uma acertadinha, e às vezes as pessoas vão separar, não, daqui 2 anos vai ter outra, a gente deixa para lá. Então isso precisaria ter um fim. Eu acho que essa questão da regularização, das oportunidades para que as pessoas possam regularizar a sua situação, eu acho completamente legítimo. Mas aqueles que se aproveitam do município, se aproveitam desse tipo de coisa, isso tem que existir uma forma, não é possível, uma forma legal de se acabar com isso. Não sei, pessoas que participaram de uma anistia por 10 anos, dependendo do valor, eu não sei, teria que se estudar tecnicamente isso, e claro, legalmente. Mas fica aqui mais uma vez, em 2011 nós fizemos essa sugestão aqui, não sei se o Joaquim lembra, Antônio Carlos, o Tiago, o pessoal, Flávio, nós conversamos sobre isso aqui, o pastor, lembra, pastor? Nós conversamos muito sobre isso aqui. E aí vai estar vindo essa outra proposta desse governo e, novamente, a gente observa que está em aberto essa questão. Obviamente, vocês poderiam até nem saber disso que nós havíamos discutido aqui em 2011. A outra questão que eu queria perguntar, não, se teria, legalmente, se teria como, por exemplo, nesse processo, tirar os juros. Totalmente, os juros, porque é um absurdo. Tem os juros que, se você pegar determinadas planilhas na dívida ativa, que eu já tive a oportunidade de ver, os juros é o dobro do principal. Então, se pode legalmente se pensar nisso, né? Essa é uma pergunta. E também lembrar, você falou aí de todas essas questões, da dificuldade, tudo da prefeitura. Não é o foco, Dalmo, mas mais uma vez, você sabe até que eu já vou falar, mais uma vez, mas eu vou insistir e continuar falando isso. Nós teremos que ver essas arrecadações necessárias de ISS-QN, leasing, cartão de crédito, CFI e tudo mais, porque isso também é importante, isso é fundamental, e você sabe que dá o valor muito mais do que você vai arrecadar agora com essa regularização. Então, fica mais uma vez a chamada de atenção nesse sentido, de realmente existir uma forma de se resolver essa situação. Então, fica só essa pergunta em relação aos juros, né? Se é possível isso, se pensar nessa possibilidade, e realmente criar-se uma barreira, um processo, alguma coisa, para que a gente possa realmente beneficiar aqueles que não conseguiram, por alguma razão, cumprir com o seu dever tributário. Obrigado, Regina. Mais alguém? Tiago Capelanha com a palavra, depois o pastor Valdir, você vai anotando para você fazer um... Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas, senhor secretário, entendo sua posição hoje enquanto secretário. Entendo o senhor ter que, muitas vezes, reposicionar um pensamento, rever uma forma de agir, que o senhor carregava aí com muita propriedade e que eu, enquanto vereador, respeitei muito. Já tivemos essa conversa informalmente. Não quis provocá-lo no sentido de que uma anistia fosse proposta, até para não deixá-lo nessa situação que o senhor provavelmente se encontra hoje. A vida pública nos traz aí esses desencontros. Às vezes a gente pensa para um lado e o caminho, talvez não o mais correto, é o outro. Eu só gostaria de reforçar que quando propus essa anistia lá no gabinete do prefeito, na primeira reunião que nós tivemos, todos os 15 vereadores, mais o senhor, mais o prefeito, mais o vice-prefeito, foi com a melhor das intenções do mundo. Foi com o coração bom, foi com o coração puro, foi com a pequena parcela de experiência que hoje eu já carrego de vida pública, e falei como um cidadão que queria ver a sua prefeitura, independente de qual partido tivesse à frente, queria ver a sua cidade bem, queria ver as suas contas aliviadas, porque deve ser realmente penoso
tocar uma estrutura gigantesca como a Prefeitura de Poços sem recurso. Então eu reforço, porque talvez aquela minha sugestão tivesse, naquele momento, uma interpretação política. Talvez alguém pensou que eu quisesse algum ganho político, algum destaque político com aquilo. E eu reafirmo aqui que não foi. Foi realmente na intenção de contribuir. Fiquei extremamente chateado. Eu já também tive a oportunidade de colocar isso pessoalmente, como já eu fiz também na tribuna, de ver que, meses depois, aquela afirmação firme e positiva de que não iríamos ter anistia, e infelizmente o nome, ou felizmente, não tem porquê também fugirmos desse nome, é anistia mesmo, não é perdão, não é anistia, é o nome popular que se dá para esse tipo de projeto. Fiquei extremamente chateado em ver que, depois de tempo, aquela minha sugestão, que tinha sido descartada de imediato, quando foi proposta por outros vereadores, foi também aceita de imediato. Me senti, de certa forma, desprestigiado ou até talvez menosprezado ou mal interpretado, no mínimo mal interpretado. Mas deixa isso para lá. Como eu já disse, a vida pública muitas vezes nos coloca algumas feridas que a gente tem que saber curar e tocar para frente. E, feito esse desabafo, gostaria de uma única e simples pergunta. Essa nova anistia que será proposta agora, em que difere da que se encerrou agora em 2012? O senhor, na sua fala, colocou que já faz tempo que isso não era proposto no município. Então, eu não sei, porque ano passado nós tivemos, se encerrou em 2012, nós estamos, acho que há menos de um ano do prazo de encerramento da última anistia, não foi? 2011, 2012, fevereiro de 2012, então, pouco mais de um ano aí que foi proposta a última anistia, né? Um ano e meio. Então, o que difere, ou essa nova proposta vem nos mesmos moldes, vem igual foi proposta no ano passado? Se tiver alguma coisa de diferente do que já foi feito, do que essa casa já aprovou, gostaria que o senhor nos colocasse a par, expusesse publicamente. E no mais, desejo boa sorte, que esse projeto realmente seja aprovado. Eu acho que essa casa vai aprová-lo. Poços precisa disso. Não só o poder público precisa, mas a população precisa, com boa intenção, com má intenção. A lei, infelizmente, ela precisa respeitar o princípio da isonomia. Então, aquele rico, doutora Regina, assim como o pobre, vai ter o direito à anistia. Aquele bem intencionado, aquele mal intencionado, não importa, vai ter o direito da anistia. Mas eu acho que ela vai ser saudável para ambos os lados. E meu voto é favorável, desde que, como eu já disse, não destoe muito do que essa casa já aprovou no passado. Boa sorte, espero que seja aí uma alavanca nas finanças do nosso município. Afinal de contas, não é novidade para ninguém de que nós estamos precisando. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Tiago. Com a palavra, o vereador Valdir Sementini. Senhor presidente, secretário, vereadora, vereadores presentes, eu vinha anotando conforme o secretário vinha falando, né? E em 2011, se eu não entendi errado, né? 3.064 pessoas, eles acertaram, negociaram com a prefeitura, é isso? É isso, né? Deu o meu papel. Então, eu queria perguntar depois para ele anotasse quantas pessoas estavam inscritas em 2011, então, né? Porque eu vi aqui que 3.064 pessoas, né? E essa é uma pergunta, né? A outra é, as pessoas que estão em execução judicial, elas vão poder participar ou pelo fato de elas estarem já num processo judicial, só se define judicialmente, né? Eu sei que é complicado e entendo, né, até a fala do nosso companheiro ali, eu sei que muitos estão nessa situação e sei também que tem os aproveitadores, isso aí não tem como tampar o sol com a peneira. Tem muitas pessoas que a gente vê
que nos procuram e falam assim, olha, quando que vai ter anistia? Porque eu vou só esperar a anistia. Então a gente sabe que, eu não sei se teria um dispositivo legal, né, para identificar. Eu entendo até, como pastor, que é difícil, porque a própria parábola do trigo e do joio, que o próprio Jesus queria, os discípulos queriam que separasse o joio, e falou, mas eles são tão parecidos que eles vão crescer juntos, e depois que crescerem a gente separa então, porque depois aí tem a diferença. Então eu sei que é complicado, mas às vezes um dispositivo legal que poderia talvez identificar um estudo, né, que pudesse ser feito em relação a essas pessoas. No mais, eu desejo que realmente tenha sucesso, porque eu acho que as pessoas que realmente passam dificuldade, tiveram problema de enfermidade ou outro tipo de dificuldade, também não pode ser penalizada pelos os que abusam da lei. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Vereador Rogério Carrillo. Ele está anotando para responder num bloco. Senhor presidente, caro secretário Edalmas, os companheiros vereadores, senhoras e senhores presentes. Primeiramente, eu queria, ao fazer esse agradecimento a Vossa Excelência, que estendesse isso ao senhor prefeito, pela sensibilidade de um caminho que não existe, embora o Thiago tenha feito essa sugestão no começo do ano, mas de 2005 a 2008 teve anistia. Acredito que os vereadores de mais mandato, Antônio Carlos, já devem ter visto. Então, isso é uma prática recorrente, né, que ao longo da história sempre aconteceu. Mas, diante de todas as circunstâncias financeiras do município, um cheque aí de 25 milhões, que não sabe se tem possibilidade ou não de fazer um resgate, que foi uma das formas que o prefeito anterior deixou para pagar as contas e que não foi utilizado. Então, houve realmente uma pressão enorme sobre a administração. As contas estão aí, se as pessoas são sensíveis ou não para pagar, mas elas continuam aí. Então, pelo acolhimento, numa das conversas que tivemos, apontando realmente esse caminho, né, e o prefeito foi convencido que esse era um dispositivo que poderia ser usado. Espero que, não sei, que está tentando fazer conta aqui com uma forma de brecar isso, mas podia falar que dentro de 10 anos, mas aí sempre vai estar vencendo alguma dívida, né? Então, não sei como é que seria o mecanismo. Talvez quem já participou de anistias não poderia participar da próxima, aí teria que pensar isso. Mas agora uma pergunta que você foi falando aí, Adalmo, eu fui anotando aqui, você falou que nós temos 43 milhões em dívida ativa. Mas você falou que a expectativa agora poderia ser de recebimento de 4 milhões e 200 à vista, 4.700 de forma parcelada, fazendo um total de 9 milhões aí, né? 8 milhões e 900. E o restante disso? Esse é o primeiro questionamento, né? Se está descontado aí aquela ideia inicial de que as ações, as dívidas que não valeriam a pena toda a cobrança de forma judicial, que ficaria mais caro cobrar do que se já está descontado nisso, e então seria isso. Eu queria saber dessa diferença aí de 8 milhões e 900, se esses que são até 300 significam todo isso que falta para os 43 milhões. Então seria isso. A palavra continua aberta. Não havendo mais quem queira se manifestar, você pode, por favor, responder as questões que foram colocadas. Bom, vamos lá.
organizar a pauta aqui, né? Bom, primeiro eu queria compartilhar com a vereadora Regina, pedindo a ela que continue persistindo, perseverando nessa sua cruzada, que já é de muito tempo. Quer dizer, a senhora tem me permita falar isso, mas a senhora tem uma persistência, uma perseverança que nós precisamos dela. Que a senhora continue, porque esse trabalho da CEFEM, por exemplo, nós estamos desde abril em contato com o DNPM, até já relatei para o prefeito as inúmeras interlocuções que eu tive com Belo Horizonte, com Brasília, né? Cheguei a dar uma entrevista sobre isso e a gente precisa muito persistir nessa linha, viu? Persistir. Hoje eu falei com 3 mineradoras sobre outros temas e eu sempre acrescento esse assunto, né? E nós já notificamos o DNPM uma vez em relação à redução da CEFEM e vamos fazer isso sistematicamente, né? E estamos intensificando a fiscalização de ISS também, né? Quer dizer, então, essa sua lembrança permanente é muito útil para nós. Eu quero pedir que a senhora continue persistindo, porque para nós é muito importante, né? Em relação à chamada barreira, ou um gatilho, alguma coisa que impeça as pessoas de ficarem reproduzindo renegociações e parcelamentos, é muito comum a pessoa, às vezes, parcela, paga uma vez e não parcela mais. Quer dizer, ele tem lá um problema, então parcela, paga só uma parcela e abandona de novo, né? E cria-se uma indústria de parcelamentos, né? Eu acho que a melhor maneira de inibir isso, a própria lei federal já trouxe, quer dizer, permitir ao ente público que proteste as CDAs. Porque a execução judicial ela é morosa. Agora, nós estamos conversando com o Dr. Dalmo, da Procuradoria, no sentido de nós segmentar, depois dessa campanha, se Deus quiser vai ser sucesso, nós vamos fazer meio que o rescaldo, né? A ideia é fazer uma avaliação, o que aconteceu nesses 4 meses, e aí junto com a Procuradoria e o prefeito, naturalmente, nós vamos decidir a melhor estratégia de atuar com essas remanescentes, né? Então, por exemplo, as maiores dívidas das pessoas que a senhora alude, que têm patrimônios e tal, aí a melhor canal é a ação judicial mesmo, e aí de uma maneira mais firme, mais incisiva, né? Segmentar as dívidas, quer dizer, dívidas até tanto, pessoas que têm patrimônio possível de ser executado, penhorado e tal, um tipo de trabalho. E aí, nessa resposta, eu me refiro à pergunta do vereador Rogério Carrillo, quando ele diz das pequeninas dívidas, né? Quer dizer, tem dívidas que não compensa cobrar. A despesa para você cobrar aquilo, quer dizer, é antieconômico cobrar. Então, nós vamos ter que enfrentar isso lá em janeiro, fevereiro. O que faz com isso? Como diz em Minas, esse restolho, né? Não das pessoas, mas das dívidas, né? Essa coisa do pequenininho ali, como é que eu faço? De repente, a gente pode fazer uma depuração no cadastro, entender que aquelas pessoas são dívidas muito pequenas, é antieconômico cobrar. Na Caixa, a gente cansou de fazer isso, né? Quer dizer, então, é um assunto que talvez a gente tenha que enfrentar lá na frente, né? Agora, inibir os contumazes, na nossa utopia, nós imaginamos que não dando 100% de anistia, né? Vamos usar o termo anistia então, não dando 100% de anistia para multas e juros, nós estaríamos de alguma maneira, né? Quer dizer, recuperando 20%, já seria uma maneira de, né? Enfim, inibir um pouco esses contumazes, né? Eu recebi uma pessoa lá que administra mais de 200 imóveis. Conversamos de uma maneira urbana, né, tranquila. E aí, poxa, a gente observa como é que é o processo, né? Quer dizer, para o locador do imóvel, ele diz que está tudo em dia. Mas o locador está em Floripa, está em São Paulo, está em tudo quanto é canto. E aí, quando pinta a tal da anistia, ele vai lá, limpa a área e tal. Mas todo aquele recurso que ele recebeu do locatário durante anos, ele já comprou terreno, fez outras coisas aí, pô. Né? Então, quer dizer, e aí?
né? As dívidas estão em nome dos locadores e não em nome do administrador, né? Quer dizer, então tem uns negócios que você tem que lutar, Eu concordo com essa, quer dizer, quando a senhora propõe de tirar juros de 100%, aí seria mesmo né? Eu não sei se a modelagem dos outros parcelamentos previa isso, até se vocês puderem me ajudar, quer dizer, esse de 2011, como é que foi a modelagem? Era 100% de anistia, juros e multa? Não, era o quanto? Tinha essa progressão de 80 no primeiro mês, 70, mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Tá. Praticamente, eu não lembro se era idêntico, mas era nesse... É porque a vida é tão rápida, né? As novidades antigas são tão velozes que, né? 1 ano e meio apenas a gente já não lembra, né? Eu conversei com a Isa lá, que é a nossa gestora da dívida ativa, ela também teve dificuldade de lembrar como é que foi, né? Porque, enfim. Bom, então, em relação à vereadora Regina, eu espero ter esclarecido, né? E o vereador Tiago, vereador, olha, nós sempre tivemos uma relação de grande urbanidade, né? Quer dizer, muito antes de eu vir para a prefeitura. E eu respeito muito a sua atuação, a sua luta, né? Eu não tenho constrangimento nenhum, não sou suscetível a mudar de ideia, né? Principalmente quando eu estou num processo de decisões compartilhadas. Então, quando eu, CPF, tenho uma opinião, mas o coletivo tem uma opinião diferente, eu tenho facilidade de aceitar, até porque, por formação e também porque na Caixa a gente trabalhava muito em comitê. A partir de 95, nenhum gerente da Caixa, superintendente, podia decidir sozinho uma operação. Tinha que ser através de comitê. E eu fui voto vencido em inúmeras operações, né? Então, eu não tenho nenhum constrangimento não, viu? Quer dizer, quando eu estou numa posição equivocada, eu volto, eu reconheço, então não tenho nenhuma dificuldade, né? Agora, eu nunca pensei nessa coisa de política, né? Quer dizer, que o senhor se referiu. Não houve, não, da minha parte, nenhum tipo de constrangimento nesse sentido. Agora, eu queria, assim, noticiar ao senhor, quer dizer, que desde janeiro, vários vereadores, no dia a dia, nas visitas, nos telefonemas, me diziam isso. Dalma, você está sendo muito radical nessa questão da anistia, olha, isso é um assunto que a gente tem que pensar, né? Quer dizer, então, quando o senhor se referiu naquela reunião, eu acho que o senhor foi mais explícito e mais visível a sua opinião. Mas no dia a dia, telefonema, um e-mail, uma conversa, encontro ali no restaurante e tal, né, eu recebi de vários vereadores essa preocupação de que esse assunto deveria ser conversado, né? Então, eu só quero esclarecer isso ao senhor, porque de maneira nenhuma houve qualquer tipo de restrição, nem pensar. Bom, em relação à sua pergunta do diferente, eu penso que essa ideia do 80, 70, 60, 50 tem um pouco de diferencial, quer dizer, a gente quer estimular. Você me permite? Claro. Até claro. Por contribuição aqui da vereadora Regina Sioff, ela coloca aqui como foi a anterior, né? Então é o seguinte, em cota única era o valor nominal devidamente corrigida pela unidade fiscal do município. Parcelado em 6 meses, redução de 80% na multa e nos juros, pelo valor nominal devidamente corrigido pela UFM. O terceiro, parcelados em 12 meses, com redução de 60% na multa e nos juros, pelo valor nominal devidamente corrigido. E parcelados em 18 meses, com redução de 50% na multa e nos juros, pelo valor nominal devidamente corrigido. Então, a diferença que a gente observa no projeto que está em discussão aqui, que nós temos 80% de desconto em cota única para adesão no primeiro mês, 70% de desconto em cota única para adesão no segundo mês, 60% para adesão no terceiro, 50% para adesão no quarto mês e 40% em parcelamento. Então, na verdade, se trata de uma lei um pouco mais dura, um pouco mais rigorosa no sentido quando comparada a essa aqui, agradeço a Regina pela Me parece que a ênfase, né, Paulo, aí, né, caros vereadores, é que a ênfase do parcelamento anterior
era realmente o prazo, né? Quer dizer, as pessoas pagarem em parcelas. Me parece que a ênfase dessa proposta é mais no à vista, né? Eu acho que essa é uma diferenciação que pode ser, né? Boa tarde, Thiago. Só uma dúvida aqui, é a questão, o projeto que vai ser encaminhado pelo Executivo essa casa, ele vem ipsis literis ao anteprojeto proposto pelos vereadores de situação, ou ele sofreu alterações lá no Executivo? Porque a ideia dessa anistia foi, foi startada por um anteprojeto escrito pelos vereadores da base. Houve alterações lá na Secretaria de Fazenda, na Secretaria de Governo? Alguns ajustes assim, mas nada representativo. Não, houve coisa importante. Houve mudanças importantes. Inclusive, na proposta que no anteprojeto que nós enviamos, havia já uma proposta de que as dívidas inferiores a R$300 fossem já eliminadas de pronto. E o projeto que veio de lá eliminou isso, talvez para pensar um pouco mais e tal, mas tem diferença. Só porque não tem como calcular o impacto disso, né? Em particular, essa questão dos percentuais, em questão desse arranjo dos descontos, foi uma proposta dos vereadores da situação ou foi uma proposta elaborada, pensada pela Secretaria de Fazenda e Secretaria de Governo? Isso está no nosso anteprojeto. No anteprojeto. E não seria talvez interessante, aí já fica a ideia para todos os vereadores, de que nós fizéssemos igual ao Posse em Dia 2, trazendo essa anistia de uma forma mais ampla, mais fácil, né? Mais tranquila de ser aceita, de ser cumprida, aproveitada pela população, até já contemplando o que a doutora Regina falou, caso a pessoa aceite pagar à vista no primeiro mês, ao invés de 80%, nós teríamos 100% dos juros da multa. Seria um caso a se pensar, provavelmente. Questão dos vereadores discutirem depois e aproveitar o modelo que já foi aplicado no ano passado, que foi sucesso, como já foi apresentado aqui pelo senhor secretário. Obrigado. Obrigado. Quer dizer, a ideia, em princípio, seria quem pagar à vista no primeiro mês teria 100% de desconto, anistia, de juros e multa. É uma ideia, seria uma maneira de... Agora tem que avaliar o impacto, né, disso na renúncia lá, né? Mas é uma ideia, estamos aí. Pode continuar. Ok? Espero então ter esclarecido aí ao vereador Tiago, né? O pastor Valdir, os executados também, viu, pastor? Todas as pessoas que estão com execuções na justiça para recuperar a dívida podem aderir, sim, né? Só tem um detalhe, 2 detalhes importantes, né? As custas judiciais que incorreram nesses processos ao longo do tempo são de responsabilidade da pessoa, né? Como também os honorários de sucumbência. O que acontece? Os advogados da prefeitura empreenderam, né, buscando e tal, né? Então, esses honorários, pela lei, são devidos aos advogados, que também deverão ser pagos pelos devedores. Então, né? No caso do protesto, né, esse custo é bem menor. Ok? Então, quer dizer, a partir de janeiro de 2014, se nós entendermos que esse é o melhor caminho, nós poderemos adotar, por exemplo, protesto no lugar da execução, cumprindo a lei federal, né? O dispositivo legal que o senhor indaga, eu acredito que seja o protesto. Eu acho que a grande inovação nessa questão de cobrança de dívida hoje é o protesto, porque vamos olhar o outro lado agora, né? Já está em vigor desde agosto, já está funcionando desde agosto o cadastro positivo, né? Todo mundo que pagar em dia seus compromissos vão fazer parte de um cadastro positivo. Isso é importante. Quem tiver status de cadastro positivo, ele vai ter taxas menores nos bancos. Ele vai poder pegar créditos em bancos maiores do que a sua capacidade de pagamento convencional, porque ele é um bom pagador ao longo de tempo. Ele paga IPTU, legal, ISS, imposto de renda, compromissos de bancos, financiamentos de lojas, cartões de crédito, ele sempre pagou em dia. Então,
esse cadastro positivo, ele tem um sentido de reconhecer aquela pessoa que, né? Então, eu acredito que com o tempo, esse processo da existência do cadastro positivo vai começar a gerar constrangimentos nas pessoas que ou não podem ou não querem, né? Aí é um processo complexo, né? Então, eu acredito que com o tempo esse processo... Agora, o dispositivo legal que o senhor indaga, eu acredito que deve ser o protesto, né? Mas aí, com calma, com serenidade, nós vamos procurar analisar essa alternativa, até porque ela é nova, né? Quer dizer, nunca se protestou CDA, então qual o impacto disso? Tem que se analisar com cuidado isso aqui. Compartilhando aqui com o vereador Rogério Carrillo, 43 milhões é o acervo, né, o histórico que a gente tem de dívida ativa, e 8 é o que a gente espera viabilizar aí nesse momento, né? E o restante, as dívidas menores, quer dizer, nós mais ou menos passamos por isso, vai merecer um cuidado lá em janeiro para ver a relação custo-benefício, né? O que a gente faz, né? Perdão total, sim ou não, né? E ver o que se compensa, né? A gente cobrar essas dívidas pequenas e tal, ou realmente imunizar essas pessoas, digamos assim, né? Estou à disposição. Pois não, Regina? Pode. Oi? Eu vou fazer a seguinte pergunta. No escalonamento, no percentual, as dívidas desses 43, né, milhões, a maioria são grandes dívidas, são dívidas, vamos dizer, médias, ou são dívidas pequenas? Não, a pirâmide é base larga. A base é bem larga. Nós temos um varejo muito grande. Oi? Varejo? A base é larga. A base é larga. É verdade. Muitas dívidas de R$1.000, R$2.000, né? E o tempo, né, Tiago? Você vai saber? É o prazo máximo de parcelamento. Prazo máximo de parcelamento, que pergunta o Tiago. 36 meses, que é o que está previsto, né? 36, ok? Obrigada. Reconhecendo essa condição de a pessoa ter prestações menores, né? Então, a ideia é alargar um pouquinho esse prazo aí. Agora, em relação, vereadora Regina, a essas dívidas grandes, quer dizer, nós sabemos que os grandes têm boas assessorias jurídicas, né? Tem movimentos protelatórios, né? Enfim, então, nós temos execuções de dívidas grandes aqui, da dívida ativa, que estão aí há anos, 6, 7, 10 anos, em manobras protelatórias. Muitas vezes ele retira, paga lá, vem aqui, parcela, aí paga 2 prestações, para de novo, aí volta o processo, né? Então, são manobras de profissionais, né, que visam ir perpetuando esse processo. É complexo, as grandes, é um processo complexo, mas temos que enfrentar. Ok? A gente queria, então, agradecer a presença do Edalmo. Eu só queria fazer uma pequena lembrança, porque quando nós apresentamos o anteprojeto, na verdade, essa questão da cobrança via cartório de protestos é algo que muitas prefeituras já estão adotando, né? E o estudo que o prefeito tinha determinado é para que a partir de janeiro essa cobrança fosse implementada, né? Uma cobrança mais rápida, mais ágil, né? Então, essa lei, né, de regularização proposta, ela tem o objetivo exatamente de permitir que as pessoas tenham um tempo, né, um intervalo entre a decisão de fazer a cobrança mais dura, né, e o momento da efetivação da cobrança. Foi essa a discussão que os vereadores proponentes do anteprojeto tiveram com o prefeito. Então, é essa a razão que é importante a gente reafirmar aqui. Mas eu queria agradecer a presença de todos os vereadores que estiveram aqui até o presente momento, o Flávio, o Luiz Carlos, o Lical, pode, claro, o Rogério, o Jonei, o Joaquim teve que sair para uma missa de um familiar, Antônio Carlos, Tiago, Regina e pastor Valdir, justificando aqui as ausências do Sansão, que está doente, da Maria José, que tem tinha uma reunião agora
com os contabilistas, com a presença do deputado Mosconi, e também a do Paulo Eustáquio, que também está lá de molho, com as pernas para cima. Pode. Eu vou ser bem breve. Primeiro que eu queria pedir, comunicar a todos vocês e pedir uma certa compreensão, porque nós estamos fazendo uma mudança lá. A Procuradoria da Prefeitura vai ocupar o espaço que a gente ocupa hoje ali ao lado da Controladoria, né? E nós estamos indo para o prédio lá da Procuradoria, de modo a ficar a fazenda toda num prédio. Isso vai facilitar o acesso, a gente precisa reunir as pessoas e tal, a equipe está dividida, né? Então, com isso, segunda, terça e quarta, algumas obras, né? A Secretaria de Obras vai estar empreendendo algumas obras lá, quebrando parede e tal, para a gente racionalizar o espaço, e isso vai demandar um certo estresse. Então, vamos criar um plantão de atendimento, né? Mas pode dar algum ruído. Então, eu quero pedir a vocês aí uma ajuda, quem procurar aqui e tal, e a nossa intenção é implantar um atendimento ali embaixo, nos moldes do que hoje é o PROCON, né? Baias, espera, senha, uma coisa que já tem no UAI, já tem na Unimed, já tem um negócio legal, né? Então, para isso, vai doer um pouquinho, mas é uma dor que vai ter um benefício depois, a melhoria do atendimento e tal, né? Então, eu queria pedir essa compreensão de vocês, também ajuda para a gente amortecer esses impactos aí, ok? Obrigado. Muito obrigado, gente. Muito boa noite. Encerrada a nossa audiência.